noite, boa noite a todos. Boa noite a todos. Como nós havíamos conversado na nossa aula anterior, que hoje nós trabalharíamos a unidade 2 da apostila, que é didática e formação de professores. Então, eu organizei uma aula bem rápida, que não vai tomar muito tempo, tá bom? Para começar, eu gostaria de trabalhar esse pensamento do Paulo Freire, que eu achei bem interessante e oportuno para essa aula de hoje, que ele diz o seguinte: o trabalho de ensinar exige, entre outros aspectos, rigorosidade metódica, pesquisa, criticidade, respeito aos saberes dos educandos e querer bem os alunos. Isso é muito interessante. Primeiro, a rigorosidade metódica. Não podemos ser professores, ministrar aulas, sem esse rigor metódico, ou seja, rigor com o nosso conteúdo, rigor com o programa, rigor em nossas aulas. Não podemos ser professores sem pesquisa. Não podemos ministrar aulas sem pesquisar. Não devemos ser professores sem essa criticidade. Temos que ter senso de criticidade. E é muito interessante sermos professor, na verdade, respeitando aos saberes dos educandos. Isso é uma coisa que nós devemos fazer, respeitar o saber do educando, mesmo que esse educando seja ainda crianças, mas elas já são portadoras de saberes, saberes que elas adquiriram na família, ou estão adquirindo na família, com os coleguinhas. Então, esse saber já estão com elas, com essas crianças. Então, nós devemos respeitar esses saberes dos nossos alunos. E o Paulo Freire ainda acrescenta: devemos, na verdade, querer bem aos nossos alunos. Esse querer bem que ele se refere é o respeito aos alunos, respeito à individualidade de cada um, o jeito de ser de cada um, tá? E, sobretudo, respeitar e tratá-los bem. Ok? Então, vamos. Vocês sabem que na hora que quiserem comentar, basta levantar a mão ou então entrar, não tem nenhum problema. Pode passar, Oswaldo. Já passou, né? Didática e formação de professores. Esse é o nosso tema de hoje. Dentro dessa aula de hoje, nós vamos ver etimologia, um pouco do histórico, vamos ver conceitos, vamos ver caracterização e objeto de estudo da didática. Vamos ver papel da didática na formação dos professores e competência profissional do professor e suas dimensões. Pode passar, amigo. Um pouco da história e dos conceitos e objeto de estudo da didática. Bom, a história da didática, na verdade, está ligada ao aparecimento do ensino. Ou seja, desde que alguém, pela primeira vez, propôs-se institucionalmente ensinar a outrem alguma coisa, quer dizer, nesse momento, inicia-se a história da didática. Porque mesmo que eu esteja em casa ensinando meu filho, mesmo assim, eu preciso de um pouco de didática para que ele possa aprender melhor. Eu
preciso de didática para ensinar alguma coisa a alguém. Mas ela passa a ser didática quando isso começa numa instituição, quando isso passa a ser uma coisa institucionalizada. E como campo teórico, deixa eu colocar aqui um pouco maior para enxergar melhor. Só um instante. Como o campo teórico é elaborado, a didática passou a existir apenas a partir do século XVII. Uma figura como um pensador que é bem conhecido dos alunos que fazem pedagogia, que é o João Comênius. João Comênius. O Comênius é bem conhecido. Ele viveu na Tchecoslováquia, na Europa, e publicou uma obra clássica, também muito conhecida na pedagogia, sobre o ensino, que é a Didática Magna. Este livro pode ser considerado um marco de fundação da disciplina didática. Uma vez eu estava na Europa conversando, quando eu estava fazendo doutorado lá, eu estava conversando com um professor que é formado em letras português. E ele estava conversando comigo sobre esse livro, que no momento ele estava lendo. É um livro bem antigo, é um livro clássico. Mas nesse momento ele estava lendo e ele estava discutindo comigo, inclusive me aconselhando a ler. É um livro clássico assim na história da disciplina didática. Pode passar, Oswaldo. Esse educador, ele revolucionou a educação da sua época, defendendo a escola para todos, defendendo a escola para os trabalhadores, numa fase em que a educação escolar era privilégio dos que pertenciam ao clero, que era a igreja, e à nobreza. Veja bem, no século XVII, Comênius já veio falar que a escola deveria ser para todos. Ele já usou essa palavra, essa frase, a escola para todos. Numa época que, logicamente, a educação era só dirigida ao clero e à nobreza. E até hoje, meus amigos, a gente ainda luta por uma educação para todos. Olha como, no campo da educação, as coisas andam muito lentamente, a passo de tartaruga. Século XVII, o Comênius já tinha essa cabeça, esse pensamento avançado sobre a educação. E até hoje nós lutamos para uma escola para todos. Até hoje nós lutamos pelo ensino superior para todos, uma universidade para todos. Agora, recente, já nessa administração, andou por aqui, inclusive, o ministro da Educação, onde comentou que a universidade não deve ser para todos. Olha que absurdo! Em pleno século XXI, ainda um ministro da Educação se dispor a falar uma idiotice dessa. Na verdade, o Ministério da Educação deve trabalhar pela inclusão, uma universidade para todos. Comênius desenvolveu ideias avançadas e teve influência direta sobre o trabalho do docente, em contraposição às ideias conservadoras da nobreza e do clero da época. Até hoje são encontrados alguns ecos das propostas pedagógicas de Comênius,
Eu aconselho a vocês a entrarem na internet e pesquisar Comênio. Eu acho que ele tem muita coisa a acrescentar. Não somente ficar pensando no Comênio nessa aula, mas pesquisarem sobre Comênio, pesquisar sobre o livro, o famoso livro dele, que era a Didática Magna. Bom, mas pode passar, Oswaldo. Mas o que é didática? Quando se pensa em didática, logicamente, a gente tem um pensamento sobre ela, do que seria essa disciplina, né? Didática, na verdade, é uma disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino. Eu acrescentaria que ainda estuda, na verdade, a metodologia de ensino, a forma, a maneira de você trabalhar o conteúdo. Eu falei isso na aula passada e vou falar novamente, a gente ouve muito alunos comentando sobre alguns professores que não têm didática, que eles sofrem isso. Professor que tem uma didática ruim, o aluno sente isso, tem dificuldade de assimilar o conteúdo. Às vezes o professor sabe o conteúdo, sabe muito bem o conteúdo, mas para ele não sabe transmitir. Então, faltou, na verdade, ele estudar mais didática, que a didática vem ajudar nessa metodologia de ensino. Então, os meios e as condições do processo de ensino tendo em vista finalidades educacionais, lógico, que são sempre sociais. Por que essas finalidades sociais, aliás, essas finalidades educacionais, são sempre sociais? Porque aprender é um ato social, ensinar é um ato social. Eu posso ensinar meu filho em casa, e a gente pensa, não, estou ensinando para ele individualmente, mas ele vai aprender, ele vai levar isso para a sociedade, vai levar isso para os amigos dele, vai ampliar esse conhecimento. Portanto, o aprender é um ato social. O ensinar é um ato social. Tá bom? Então, ela se fundamenta, a didática, ela se fundamenta na pedagogia. Portanto, é uma disciplina pedagógica. Por isso que vocês estão estudando a didática, porque vocês estão fazendo um curso de licenciatura. Então, se pensa o seguinte, fazer um curso de licenciatura, embora vocês não queiram ser professores, mas vocês estão se formando para isso, para serem professores, para estarem numa sala de aula. Por isso é que vocês estão estudando a didática, porque é uma disciplina pedagógica. Pode passar, Oswaldo. Conceito de didática, conforme as abordagens educacionais. Essas abordagens nós vimos na aula passada. São aquelas abordagens tradicional, libertadora, social dos conteúdos, libertárias, etc, etc. Então, aqui nós vamos ver o sentido etimológico da didática, que deriva da expressão grega didatike, que significa arte ou técnica de ensinar. Então, a didática, etimologicamente, é isso, é a arte ou técnica de ensinar. Etimologicamente, esse conceito se ampliou no decorrer da história educacional. Bom, a didática, dentro da abordagem tradicional, ela consiste na doutrina. Olha essa palavra pesada, doutrina. Ela consiste na doutrina da instrução. Instrução, não é educação, instrução. Centrada no método e em regras do conteúdo programático. Isso aqui é muito básico.
Dentro da abordagem tradicional, o que é que importa para as escolas e para os professores? É exatamente centrada, a preocupação dos professores, a preocupação da escola é centrada no método e regras. E, logicamente, no conteúdo programático, ou seja, no cumprimento deste conteúdo programático. Há muito tempo, eu junto com umas colegas, alguns colegas, fazer algum trabalho nas escolas de Teresina, nas escolas, que seja da rede do município, que seja da rede do Estado. Na verdade, não é uma tarefa fácil. Por quê? Principalmente nesse momento que a gente vem saindo de uma pandemia, onde os conteúdos programáticos foram todos prejudicados. Mas bem antes da pandemia, a gente já tinha tentado, e é complicado. Por que é complicado? Porque os professores, eles têm uma obrigatoriedade de cumprir o conteúdo programático, porque a escola exige, porque a escola exige, porque a Secretaria de Educação exige. A Secretaria de Educação exige, porque o MEC exige. E por aí vem essa corrente de exigências que vem cair nos professores. Então, os professores, eles correm com a matéria, que a gente chama de matéria, na verdade, é o conteúdo programático. E se eu chego lá falando, por exemplo, de biodança, eles não entendem isso fazendo parte do conteúdo programático. O conteúdo programático é aquilo que foi programado por eles e a escola. Então, eles têm esse compromisso de cumprir. Não é com a carga horária eu também concordo, mas cumprir com o conteúdo. Qualquer outro conteúdo que fuja aquele que está pré-estabelecido no programa não é considerado conteúdo. Se eu chego lá, por exemplo, e aproveito uma aula, ou a metade de uma aula, para fazer uma aula de dança, por exemplo, que é para relaxar os alunos, isso atrapalha. No conceito deles, isso atrapalha. Não sabem eles, na verdade, que isso vai facilitar a aprendizagem do aluno dos conteúdos que estão programados, porque eles relaxaram, estão muito mais abertos para escutar, para ouvir o que os professores vão falar da matéria. Mas isso é complicado, bem complicado. Então, o método mais é dentro desta abordagem tradicional. As outras abordagens são muito mais abertas, né? O método mais empregado dentro da abordagem tradicional é o expositivo, essa coisa que eu estou fazendo agora. É o método expositivo, ministrar aulas. Nem que os alunos não estejam ouvindo. Muitas vezes eles estão presentes, sim, mesmo presencial, eles estão presentes. Mas eles não estão ouvindo. Eles estão ligados em outros canais. Eles estão tendo outras preocupações. E a minha fala e o meu conteúdo não chegou até eles. Não chegou a chamar a atenção deles. Até porque eles já estão cansados de ouvir outros professores. Então, eles querem dar uma relaxada e deixa de ouvir. Quando a gente está cansado, a gente dá uma parada no pensamento e não ouve o que está acontecendo. Isso é uma coisa literalmente normal, completamente normal. Mas dentro dessa abordagem tradicional, não. Eu tenho que falar, eu tenho que expor meu conteúdo. Que os alunos estejam ouvindo ou não, problema deles. Isso dentro da abordagem tradicional. Lógico que dentro da abordagem libertadora isso não acontece. O professor percebe, por isso que eu gosto de aula presencial, porque eu percebo o gesto do aluno. Eu percebo quando ele está cansado e não está mais querendo ouvir. E aí a gente vai tratar de outra coisa,
de outro tema que chame a atenção dele no momento, uma brincadeira, talvez, alguma coisa que ele dê uma relaxada e passe a me ouvir, porque o interesse é que eles me ouçam. Então, o método mais empregado é o expositivo, segundo o qual o professor é o centro do processo da aprendizagem. Dentro dessa abordagem, o professor é o centro da abordagem da aprendizagem, é o centro do processo da aprendizagem. Veja bem, o professor é o centro. Olha que coisa doida. Não é o professor e o aluno, não, é o professor, é o centro desse processo. Isso dentro da abordagem tradicional. Pode passar, Oswaldo. Gente, na hora que vocês quiserem, pode me fazer parar, viu? Sem nenhum constrangimento. Dentro da abordagem, até porque, se a gente quer sair dessa abordagem tradicional, os alunos precisam entrar, precisam participar, precisam acrescentar, precisam somar com a aula, né? Uma aula presencial, eu não ministro sozinha, não. Eu mexo com os alunos, eu envolvo os alunos. Agora, remotamente, como nós estamos, online, é mais complicado, né? Eu mexer com os alunos, até que eu tenho vontade. Mas eles nem mostram as carinhas deles e eles não mostram as carinhas, né? Então, fica mais difícil. Bom, dentro da abordagem humanista, como é que a didática se comporta dentro da abordagem humanista? A característica mais marcante da didática é a valorização da criança, dentro desta abordagem. A característica mais marcante é a valorização da criança, do aluno, que deve ser visto como um ser dotado de poderes individuais. Ele é um ser, o aluno, que seja criança, mas é um ser dotado de poderes individuais, cuja liberdade, autonomia e interesse devem ser respeitados. Nesse sentido, o conteúdo da didática enfatiza a questão da motivação para aprender. Nós, professores, temos condição de motivar nossos alunos no decorrer da aula, para ele ouvir a aula, participar da aula, da motivação. O atendimento às diferenças individuais e aos interesses do aluno. Isso é que é, na verdade, o papel da didática dentro desta abordagem humanista. Vocês estão entendendo, gente? Ou eu estou falando rápido demais? Está todo mundo entendendo? Sim, professora. Tem até uma criança assistindo aula, não tem? Minha prima aqui, quando eu liguei o microfone, saiu a voz dela. Eu ouvi. Então é isso. Hoje mesmo eu estava lendo alguma coisa que estava escrito assim: o aluno vai para a aula não apenas pela matéria, não apenas pela disciplina, mas pela aula do professor, quando ele gosta. Não é? Isso é interessante. Nós devemos fazer uma aula motivada, uma aula onde o aluno goste de nossas aulas. Né? Uma coisa importante, que também faz parte da didática, por isso eu vou falar agora, eu tive uma professora na universidade que ela dava aula olhando para o teto. Ela olhava para o teto, ela não olhava para nós. Talvez fosse uma questão de timidez, não sei. Mas ela não olhava para nós. Gente, nós, professores, temos a obrigação de olhar para os alunos. Olhar e ver. Olhar e ver os alunos. Porque muitas vezes você olha e não vê. Porque nós banalizamos nessa doideira que a gente vive, a gente banaliza o nosso olhar. Olha e não vê.
Então, nós devemos olhar para o nosso aluno. Eu fico muito contente quando eu olho para meu aluno e percebo que ele está me olhando. Os nossos olhares se cruzam. Isso é bom. Isso é muito bom. É sinal que a gente está empatia entre nós. Tá? E está havendo um processo de aprendizagem entre nós. Ele está aprendendo e eu também. Certo? Então, é isso. Dentro da abordagem humanista, a didática enfatiza a questão da motivação para aprender. O atendimento às diferenças individuais. Os alunos são diferentes, né? E a gente precisa ter essa noção e esse entendimento. E também os alunos, uns são interessados, outros não. A gente precisa também perceber isso. Professora, Oi. nessa questão aí, as escolas, por exemplo, as escolas públicas, elas são mais voltadas para a abordagem tradicional. Aí, no caso, se eu, como professora, eu tenho essa visão dessa abordagem mais humanista, eu posso estar introduzindo ela, mesmo que a escola tenha um regimento de uma abordagem mais tradicional? Claro, meu amor. Você tem todo o direito de fazer isso. É uma coisa que, se você acredita nisso, você vai em frente. Eu dei muitas aulas, aliás, dei aula durante muito tempo no Instituto de Educação. E os alunos adoravam minhas aulas. Um dia, a diretora, eu abri a porta assim, para entrar um pouco de ar, e a professora estava escondida de trás da porta ouvindo minha aula. Por quê? Porque ela queria entender por que os alunos gostavam da minha aula. Olha que coisa doida. Ela estava de trás, assim, quando eu abri, ela se espantou, oh, professora, desculpa, não sei o quê. Não, ela estava observando, ela queria entender por que os alunos gostavam das minhas aulas. E, logicamente, que eu não estava dentro dessa corrente tradicional. Eu sempre fui diferente. Eu sempre quis estar mais próximo dos meus alunos, fazer coisas diferentes com meus alunos. Dançar com meus alunos, eu levava coisas para fazer na sala de aula, mudava o conteúdo, quer dizer, o conteúdo eu obedecia porque estava lá planejado, mas eu modificava aquele conteúdo, e eu fazia, intercalava com outras coisas, e eram alunos adultos, não eram alunos que estavam se formando para ser professores. Agora, imagina adolescente, e todo adolescente é inquieto, as crianças também são inquietas. Aí você começa, e o professor começa a escrever no quadro, aí vai. Que coisa mais monótona. Escrever no quadro, sim, vamos escrever no quadro, mas vamos explicar de uma forma diferente. Vamos trazer esse aluno para a discussão, mesmo do ensino fundamental. Tá? Você tem todo o direito, Noêmia, de introduzir a abordagem humanista em suas aulas. Tá? Sem falar, olha, a abordagem humanista, não, nem precisa. Seja uma professora diferenciada. Ok? Tá bom? Certo, entendi. Bora, Oswaldo. Oswaldo? Onde é que você está, Oswaldo? As abordagens. Não, passou demais, Oswaldo. Agora é a tecnicista. Abordagem tecnicista. Pronto. A abordagem tecnicista é bem parecida com a abordagem tradicional. É uma abordagem só baseada na técnica, né? O interesse é só o aprender a fazer. Não precisa aprender a pensar, não. Só aprender a fazer. Esse era um tecnicismo que nós tivemos muito presente em nossas escolas no período da ditadura militar. Foi quando fundaram os primeiros institutos federais. E esses institutos, eles vieram com essa corrente, com essa concepção bem acentuada, a abordagem tecnicista. Porque o interesse deles, o interesse dos institutos, naquela época do nascimento, foi para atender a mão de obra
para atender a demanda da necessidade da mão de obra nas indústrias. O Brasil estava se desenvolvendo industrialmente e precisava de mão de obra, precisava formar pessoas de forma aligerada. Por isso, os institutos federais. Você vê que até hoje tem muitos cursos que são tecnológicos, ou todos eles são técnicos, e são bem mais rápidos. Se você faz um curso na Travou. Diga, Antônio Carlos. Travou aí sua fala. A minha fala travou? Continua? Agora voltou. Ah, tá. Bom, nesta concepção, a didática ela preocupa-se com as variáveis internas do processo ensino-aprendizagem, sem considerar o contexto político-social. Veja bem, procurando uma alternativa não psicológica, centrando-se nos aspectos tecnológicos e técnicos do processo, tendo como preocupação básica a eficácia e a eficiência do ensino. Vamos voltar a explicar isso. A didática na abordagem tecnicista, ela se preocupa com as variáveis internas do processo ensino-aprendizagem, sem considerar o contexto político-social, como se a escola fosse uma ilha, tá? Não tivesse todo um contexto, ela não fosse situada dentro de todo um contexto social. A escola é um lugar, mas esse lugar não é isolado da sociedade. A escola está dentro da sociedade. Mas, nesse momento aqui, a concepção de que a escola, o que interessa é o contexto interno da escola, não o contexto político-social, que é uma coisa mais ampla. Então, dessa forma, uma alternativa, dessa forma, centra-se nos aspectos tecnológicos, apenas nos aspectos tecnológicos e técnicos do processo, não se preocupando com os aspectos sociais, humanistas, não se preocupando com o homem em suas outras dimensões, mas sim só no aprendizado tecnológico e técnico, é o aprender a fazer fazendo, tendo como preocupação básica a eficácia e a eficiência do ensino. O ensino tem que ser eficaz para alcançar uma eficiência. Ok? Pode passar, Oswaldo. Abordagem sociopolítica da didática. De acordo com Veiga, a educação não está centrada no professor ou no aluno, mas na formação humana. Olha a mudança da tradicional, da tecnicista, para a sociopolítica. Sociopolítica, que somos nós somos seres sociais e somos seres políticos. Todos nós somos seres políticos, já dizia o Aristóteles lá na Idade Antiga, na Antiguidade. O homem é um ser social e político. Todos nós somos. E todas as nossas atitudes e ações são políticas. Até quando eu chego num restaurante que peço o cardápio, que faço bem a escolha do menu, nesse momento eu estou fazendo uma escolha política. Eu quero comer frango e não carne vermelha. Isso é uma escolha política. Todas as nossas escolhas são. Então, a educação dentro da abordagem sociopolítica
não está centrada no professor, nem apenas no aluno, mas na formação humana. Ela está centrada na formação humana. E dentro desse processo de formação humana está eu e estão meus alunos. Pensando assim, a didática adquire um caráter crítico, não só em repasse de conteúdos, mas, sobretudo, na formação integral dos estudantes. Essa abordagem aqui é ótima, tá? Nós estamos pensando, nós temos um caráter, dentro dessa abordagem, temos um caráter crítico, não apenas preocupado com repasse de conteúdo, aquilo que eu falei, que nossos professores são muito preocupados com repasse e cumprimento de conteúdos, né? Mas, sobretudo, na formação integral dos estudantes. Porque se eu levo uma palestra para dentro da minha sala de aula, eu deixo de dar algum conteúdo, eu deixo de repassar algum conteúdo programático, mas eu estou levando uma coisa diferente para falar para meus alunos que vai fazer parte da formação deles. E a nossa formação deve ser uma coisa inteira, integral. Não apenas cognição. Nós não somos seres só cognitivos, não. Nós somos seres inteiros. Somos seres emocionais. Somos seres intuitivos. Nós sofremos, sentimos dores, fracassamos, levantamos, seguimos em frente. Isso é a vida. Ok? Passe, Oswaldo. Abordagem multidimensional. A didática assume a multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. O processo ensino-aprendizagem é um processo multidimensional, né? Se articulando com as dimensões técnicas, nós somos obrigados a nos relacionar com a técnica, com as humanidades, com a política e com a ética. No centro da sua temática, no centro da temática da didática, estão essas dimensões técnicas, humanas, políticas e éticas. Tá? Isso faz parte da nossa profissão, faz parte da nossa metodologia de ensino. Assim, entendemos que a didática já não pode ser encarada apenas como uma disciplina de caráter instrumental. Ela deve ser repensada em função dos objetivos mais amplos da educação, em função da problematização dos homens e mulheres em relações com o mundo. Problematização tem um erro aqui, tem um A a mais. Bom, de caráter instrumental. Pensando assim, a didática não pode ser encarada apenas como uma disciplina de caráter instrumental. O que é um caráter instrumental? É uma disciplina que se preocupa só com a sua funcionalidade, ou seja, com a sua técnica, com o seu funcionamento. Não é só isso. Ela deve ser repensada em função dos objetivos mais amplos da educação, em função da problematização dos homens e mulheres, em suas relações com o mundo. Nossas relações com o mundo, com as pessoas, com a vida, têm uma multidimensionalidade. Não é isso? Passe, Oswaldo. Oswaldo? O papel da didática na formação de professores é um item que está dentro da apostila de vocês. Para entender a formação de professores, nós precisamos de alguns formatos, de alguns itens, de alguns pré-requisitos. Formar o educador
seria criar condições para que ele, como sujeito, se prepare filosófica, científica, técnica e efetivamente para o tipo de ação que vai exercer. Nós, nossa formação, se nós queremos ser professores, queremos ser bons professores, nós precisamos nos formar, tanto com filosofia, com a ciência, com a técnica, com todos esses itens, com toda essa dimensionalidade que a nossa formação exige. Precisamos compreender que o educador nunca estará definitivamente pronto, formado, pois a sua preparação, a sua maturação se faz no dia a dia, na mediação teórica sobre a prática. Isso aqui, eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto muito de saber que eu não estou definitivamente pronta. Eu não estou definitivamente pronta para a vida, para exercer minha profissão de professora. Não, eu estou me formando, eu estou nesse processo de me fazer, desfazer e refazer, ressignificando tudo que eu achava que era verdade. Eu estou ressignificando isso, dando um outro sentido. Então, definitivamente, nós não estamos prontos. Tá? Estamos sempre em processo de maturação, se fazendo e refazendo a cada dia. Ok? Isso é uma ideia ótima. Saber que não estamos prontos. Muito bom isso. Tá? O Sócrates, grande filósofo de todos os tempos, ele dizia: tudo que sei é saber que nada sei. Olha aqui, eu vejo isso como um exemplo maior de humildade. Ele, um grande pensador, e dizia: tudo que sei é saber que nada sei. Isso é humildade, porque o conhecimento, na verdade, não é prepotência. Nunca, jamais deve ser prepotência. Porque nunca pode ser que nós não sabemos, nós estamos concluindo, né? Estamos aprendendo. Professor, até o rei Roberto Carlos, ele gravou uma música na década de 70, que ele dizia: quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Ele se baseou aí esse pensador, né? Muito bom você lembrar da música do Roberto Carlos. Realmente, eu lembro. Quem sabe menos as coisas sabe muito mais que eu. Sabe muito mais que eu. Olha, pois é. Você sabe, você, Oswaldo, que é estudante hoje, você sabe muito mais coisas do que eu, que estou na estrada há mais tempo. Você sabe coisas que eu não sei. Então, por isso que é um somatório. Quando a gente está dando aula, a gente está somando com os alunos, porque eles têm o conhecimento deles e eu estou levando o meu. Então, a gente troca. Não é a nossa prepotência de querer ensinar. Não, a gente devemos ter a humildade de querer trocar, porque os alunos também sabem. Ok? Muito bom, Oswaldo, a sua lembrança do Roberto Carlos. Passe. Para a educadora Bresaski, é uma educadora brasileira, tem um nome estranho assim, mas ela é brasileira, ela é do Paraná, mas esse nome me parece que é suíço, ela deve ser a família dela deve ser daquelas bandas, né? Então, para a educadora Bresaski, a formação do educador deve passar por uma sólida formação teórica. É isso que vocês estão adquirindo, estudando, fazendo o curso, adquirindo essa formação teórica. Compromisso social e democratização da escola. A formação passa por isso, pelo compromisso social e pela democratização da escola. Passa pelo trabalho coletivo,
passa pela articulação entre a formação inicial e a continuada. Isso é muito importante. Vocês nunca vão parar de estudar se quiserem ser bons professores. É aquilo que eu falei anteriormente, a gente não está pronto, não estamos formados. Vocês vão se formar, vão colar grau, mas vocês não estão formados. Vocês terminaram uma fase de estudo da vida de vocês. Mas vocês deverão continuar com esta educação contínua, que ela é permanente, que nós chamamos de formação continuada. Tá certo? Isso para a Bresask e para nós também. Passa, Oswaldo. Em qualquer proposta, ainda segundo Bresask, em qualquer proposta de formação inicial ou continuada do professor, é imprescindível a didática. A didática está sempre presente em nossa vida. Isso é uma disciplina muito importante. Ela está sempre presente na vida dos professores, de nós, professores. Pode passar, Oswaldo. Competência profissional e suas dimensões. É o último item da apostila. Competência profissional e suas dimensões. Seria competência ou competências? Competência tem sentido múltiplos. Portanto, o termo deve ser competências, no plural. Mas até um tempo atrás, a palavra certa era competência. Hoje, é competências, porque a competência não é só uma, ela tem múltiplos sentidos. Né? Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui o Perrenot. Perrenot é um educador, pelo próprio nome a gente vê que ele é francês, mas ele é muito lido no Brasil. Então, ele lista algumas competências necessárias. Por exemplo, organizar e dirigir situações de aprendizagem. Nós, professores, devemos ter essa competência de organizar e dirigir situações de aprendizagem. Ou seja, se a nossa didática não está boa, a nossa metodologia não está boa, a gente percebe que os alunos não estão aprendendo, a gente muda a nossa forma de chegar até eles. Isso é organizar e dirigir situações diferenciadas de aprendizagem. Envolver os alunos em suas aprendizagens. Chamar a atenção do aluno, trazer esse aluno para a sua aprendizagem. Dizer para ele sempre que ele é o responsável pela sua aprendizagem. Todos nós somos responsáveis pelo nosso processo de aprender, pelo nosso processo de aprendizagem. Não é o professor. A gente só faz facilitar o processo. Tá? Ainda em Sócrates tem uma coisa dele chamada maiêutica socrática, que é muito bela a maiêutica socrática. Ele dizia que o professor tem que ser como a parteira. A parteira não dá luz. A parteira, ela facilita o processo do nascimento da criança. Mas quem dá a luz é a parturiente, é a mãe. A mãe é que dá a luz. O papel da parteira é facilitar o processo de dar a luz, o processo do nascimento da criança. Então, assim somos nós. Ele fazia essa comparação do professor com a parteira, até em homenagem à mãe dele, que a mãe dele era parteira. Então, ele não dizia ensinar, ele dizia facilitar o processo. É isso que nós somos. Nós somos, na verdade, facilitadores do processo de aprendizagem dos nossos alunos. Mas eles são os responsáveis por aprender. Tá? Nós só facilitamos esse processo de trazer à luz, que a gente sempre faz uma alusão, luz com educação, né?
Então, nós facilitamos, nós trazemos a luz para esses alunos, para eles aprenderem, mas são eles que aprendem, eles são os responsáveis, tá? Diferente quando se trabalha com criança. Criança não, criança a gente bate mais no pé, vai mais, bate mais na tecla, porque a criança ainda não é responsável pelo seu processo. Mas nós, adultos, somos responsáveis pelo nosso processo. Então, nós devemos, dentro da maiêutica socrática, facilitar esse processo de engravidar nossos alunos, trazer a luz para que eles engravidem e saiam por aí parindo conhecimento. Tá? Bom, envolver os alunos em suas aprendizagens, trabalhar em equipe também é uma competência nossa, que não é uma competência tão fácil. Trabalhar em equipe não é uma coisa tão fácil. Nós somos muito acostumados a trabalhar sozinhos. Quando a gente vai trabalhar em equipe, muitas vezes a gente se atrapalha, até com a questão do respeito ao outro. Mas devemos ter essa competência. Pode passar, Oswaldo, porque continua. Passe, Oswaldo. Devemos participar da administração da escola. Isso é importante, também não é uma coisa fácil. Tem a Mara. Mara está aí, que é Mara. Mara, você trabalha em escola? Por isso que eu queria falar com a Glória. A Glória está aí, Oswaldo? Oi, professora. A Glória está? Esse período agora eu só estou na tutoria mesmo. E a Oi, Glorinha também? Jardine. A Glória já Estou entrou em aula. aqui. Boa noite. Oi, Glória. Olá, tudo bom? Estava precisando de você nesse momento. Aqui, quando diz que uma das competências, nossas competências, é participar da administração da escola. E você é professora de escola de ensino fundamental, né, Glória? Ou é ensino médio? Ensino Fundamental 2. Ensino Fundamental 2. É uma competência nossa, deve ser uma das competências nossas de professor, participar da administração da escola? É? Eu acho que é. É, sim. Participar daquelas reuniões, a gente não está sempre lá, somos convocados para participar das reuniões. Exatamente. Tem a direção, tem as pedagogas da escola, que são as coordenadoras, normalmente são pedagogas, e etc, etc. Então, elas nos chamam, às vezes querendo opinião. Isso é participar, de uma certa forma, da administração da escola, né? Participar daquelas reuniões de pais e mestres, etc, etc. Uma outra competência é informar e envolver os pais. Isso é difícil, mas é importante. Informar e envolver os pais com as questões da escola. Utilizar novas tecnologias, enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão. Complicado também. Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão e administrar a sua própria formação contínua. E são algumas competências citadas pelo Perrenot. Administrar a sua própria formação contínua. O professor deve estar sempre em formação contínua. Pode passar, Oswaldo. Segundo a Fazenda também é uma educadora brasileira. Ela apresenta 4 tipos diferentes de competências. Competência intuitiva, competência intelectiva, competência prática e competência emocional. Essas competências nem precisa explicar, porque a gente tem a ideia. O que é uma competência intuitiva? A nossa intuição é fundamental no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa vida. Até um tempo atrás, a intuição era uma coisa negada. Não se valorizava as intuições. Hoje, não. Hoje, é uma competência profissional, assim como é uma competência
intelectiva, de cognição, de saber, de estudar para saber. Isso é uma competência intelectiva. Uma competência prática, você saber dar uma aula, trazer a teoria para a prática, fazer relação entre as duas. Existe uma dicotomia enorme de teoria e prática. Você aprende a teoria na escola, chega na prática é outra. Mas a gente sempre deve trazer os nossos conhecimentos adquiridos na teoria para a nossa prática. E, por fim, a competência emocional. Outra coisa que era também negada até um tempo atrás, nossas paixões, nossas emoções eram negadas. Hoje não. Quando se fala da pessoa inteira, do homem e da mulher inteiros, nós somos essas dimensões todas. Somos cognitivos, logicamente, somos inteligentes, precisamos de nossa cognição, mas nós precisamos também de nossas emoções, de nossas paixões. E tudo isso é que nos compõe e nos faz ser gente, e nos faz ser profissional, que nos faz ser professores. Pode passar, Oswaldo. Por fim, nós começamos com Paulo Freire, e eu queria terminar com ele, com esse pensamento que eu acho muito oportuno para esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento político, né? Momento político partidário. Político, todo momento que se vive é um momento político. Nesse momento, a gente está enfrentando eleições, né? Então, a gente devemos pensar nisso. Ele diz o seguinte: o sistema, esse sistemão no qual a gente vive, não teme o pobre que passa fome, teme o pobre que sabe pensar. Por isso o descaso pela educação. A educação nunca foi considerada na nossa vida política brasileira, nunca foi considerado prioridade, verdadeiramente prioridade, porque não interessa. A pessoa que pensa é perigosa. Pensar é perigoso, porque o pensar liberta. O pensar não acomoda. O pensar questiona. Não queremos questionadores. Queremos cidadãos pacatos, calados, obedientes ao sistema. Certo? Então, Paulo Freire tem razão de dizer que o sistema não teme o pobre que passa fome. Teme o pobre que sabe pensar. Ok? Então é isso, companheiros. Nossa aula hoje foi curta, não foi? Estou à disposição para as discussões. Vamos sair da abordagem tradicional e entrar na abordagem libertadora, na abordagem sociopolítica. Vamos deixar de ser acomodados e passar a sermos questionadores, professores críticos, que se sintam responsáveis pelas mudanças,